Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Lembrando você de compartilhar essa página com seus amigos, familiares. Também, se você não é inscrito ao nosso canal, que você possa fazer sua inscrição visitando a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixa ali o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante para o YouTube reconhecer o nosso trabalho e fazer a divulgação. Ali você pode também deixar o seu pedido de oração, o agradecimento, para que nós possamos estar orando por você. Convido você a meditar comigo em Jó, capítulo 10. Meditarmos aqui sobre o tema Alento Divino. Vou ler alguns versículos, não vou ler todo o capítulo de Jó, que são 22 versículos, não é? Não vou ler todo o capítulo, mas alguns versículos para nós termos então a diretriz daquilo que nós estaremos refletindo neste momento. Então, Jó capítulo 10, a partir do verso 1, para nós refletirmos, diz: A minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa. Falarei com amargura da minha alma. Direi a Deus: Não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Parece bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Aqui nós vemos neste iniciar do capítulo 10, Jó queixando-se diante de Deus, não concordando com a situação a qual ele estava vivendo. E o verso 18 diz: Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem, teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Como eu disse, Jó aqui faz a sua queixa diante de Deus. E é interessante quando nós vemos lá no capítulo 1 de Jó, dá para nós entendermos o porquê das queixas de Jó. Capítulo 1, a partir do verso 1, diz: Olha, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aqui vai narrando a história de Jó com seus filhos, 7 filhos e filhas, além de possuir 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era um homem muito numeroso e possuía ao seu redor, ao seu serviço, aliás, um grande número de pessoas, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então, nesse diálogo que Deus procurou ter com Satanás, Jó começou a sofrer, a perder o que tinha, bens, filhos. E Jó chegou a ponto de coçar-se com pedaços de cacos de telha, tamanha era a sua aflição, tamanho era o seu sofrimento. Mas o que chama a atenção aqui é o partir do verso 20, que diz: Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento. Pensamos aqui a respeito do alento divino. O que vem a ser alento, essa palavra alento? Então o dicionário nos mostra que alento é ânimo, coragem, vigor, energia, entusiasmo. E há também, quando nós observamos aqui, nós temos o alento vital, que é o sopro da vida, e o alento final, que é o consolo em algo que ainda vale a pena acreditar. E quando Jó
faz a sua queixa diante do Senhor, para o Senhor, ele diz, olha, não são poucos os meus dias? Cessa, pois, ou seja, encerra. Passa a régua, fecha a conta. Ou seja, deixe-me para que eu morra e seja sepultado. Jó questiona Deus, coloca diante de Deus, expondo a sua aflição, o seu sofrimento, a sua luta, a sua dificuldade, a sua dor. E quando nós vemos então o sentido aqui do que vem a ser alento, e mostrando aqui quanto ao alento final, que é o consolo em algo, que ainda vale a pena acreditar, nós podemos ver Jó colocando diante de Deus aqui, colocando toda a sua situação. E talvez Jó, ao olhar para a sua situação, para a sua vida, não visse mais nenhuma saída. Mas o que a palavra de Deus nos mostra, o que a palavra de Deus nos ensina, é que há saída, há solução. Em outras versões, esse versículo 20 do capítulo 10 de Jó diz, já Jó estaria no fim dos poucos dias de vida, que ele dizendo aqui, né, já estaria no fim dos poucos dias de vida que eu ainda tenho. Pare de me castigar e deixa-me em paz para que eu tenha um instante de alegria. Jó observa que, olha, meus dias já estão sendo contados. Então deixa-me. Não precisa colocar mais sofrimento para que eu tenha pelo menos algum instante de alegria. Em outra versão diz, a minha vida está chegando ao fim, então me deixa em paz, deixa que eu tenha um pouco de alegria. É interessante a gente pensar, né? Como pode alguém, ao analisar a sua situação, ver que os seus dias estão sendo contados, ele sentir, ou seja, ele estar ali como se os seus dias estivessem findando e pedir um pouco de paz, um pouco de alegria. Em outras versões diz que ele queria ter um instante de alívio. Com certeza tamanho era a sua dor, tamanho o seu sofrimento. Ele queria ter um pouco de alívio. Mas nós vemos aqui, nessa situação de Jó, que diante da sua amargura, diante do seu protesto ante a situação, a severidade de Deus, nos versos de 7 a 9 nós lemos, embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me das tuas mãos. Ou seja, há um reconhecimento de Jó, quando ele vê que a sua situação era difícil e que ao olhar à sua volta não havia ninguém que pudesse livrá-lo daquela situação a qual ele estava vivendo. Mas o verso 8 diz, tu me formaste com as tuas mãos. Tu me fizeste, no entanto, me destróis por completo. Ou seja, é o reconhecimento da formação. Deus nos formou, Deus conhece a nossa situação e com um detalhe, nada quanto vem sobre nossa vida vem acima daquilo que nós podemos suportar. E quando o jovem vivencia esses momentos, são momentos permitidos por Deus que acontecessem em sua vida, porém em momento algum Jó esteve sozinho. Mas o verso 9 ainda continua. Lembra-te de que do barro me fizeste, acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Dentro da análise de Jó, os seus tempos não deveriam ser aqueles. Ele deveria ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de vida. Mas, assim como Jó, nós às vezes também olhamos para a nossa situação, porque nós queremos respostas, nós queremos solução rápida, nós não suportamos a dor, o sofrimento, nós achamos que nós não merecemos, que nós não somos merecedores de tudo isto, que nós somos às vezes até melhores que outras pessoas, e na realidade nós não somos. Nós somos seres humanos iguais uns aos outros, em que sofremos, e quando sofremos nós queremos nos ver livre da situação. No verso 18, Jó diz, por que então me tiraste do ventre da minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Não é fácil. Jó ser um homem rico, ter filhos, ter um bom número de gados, né, de propriedade, ser uma pessoa influente, rica, mas o texto nos diz que Jó era um homem
íntegro e reto, que se desviava do mal e era um homem temente a Deus. Aí você pode perguntar, pastor, então, por que uma situação dessa diante de Jó? Por que Deus havia de deixar Jó sofrer desta maneira? Deus conhecia e conhece o meu, o seu, o nosso coração. Há momentos que Deus permite algumas coisas acontecerem em nossa vida para nós vermos em quem ou no que a nossa fé está firmada. No que a nossa vida está firmada, alicerçada. O grande exemplo de Jó aqui, um homem íntegro e reto, temente a Deus. Não era um homem que estava firmado nas suas riquezas. Mas Deus permitiu com que as coisas acontecessem. E o interessante é que se você olhar o texto aqui, né, do livro de Jó, você vai ver que a própria esposa pediu para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Aqui Deus procurou, podemos ver no texto, que Deus procurou através da ação que estava acontecendo na vida de Jó, mostrar para a esposa, mostrar para os amigos, que Deus estava no controle. E o importante para as nossas vidas não é o que temos, porque o que temos de bens materiais são passageiros. Mas quando a nossa vida está firmada, está entregue nas mãos do Senhor, há realmente solução, há saída. E a minha pergunta aqui para você é: quantas vezes eu, você, nós já falamos ou já ouvimos pessoas dizerem: eu preferia morrer a ter ou viver assim, desta forma, desta maneira. Ou preferia morrer por estar passando por tal situação. Jó chegou a esse ponto e pediu ao Senhor que tivesse tirado a sua vida enquanto estava no ventre materno. Mas não era esse o plano, o projeto de Deus para a vida de Jó. Assim como se porventura você está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, por algum problema, saiba que tudo isto é para que você abra o seu coração e reconheça o poder de Deus. Assim como o Senhor pôde fazer na vida de Jó. Porque em muitos momentos nós nos esquecemos de que Deus tem planos, tem propósitos para a minha, para a sua vida. Ele, Deus, está sempre pronto a nos socorrer, a nos dar um novo ânimo para continuarmos. Deus nos reveste de um novo vigor, uma nova energia, coragem, entusiasmo. Agora, você sabe por que Deus permite com que as coisas aconteçam em nossa vida? Ele vai renovando então as nossas forças. Porque Ele mesmo, Deus, diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou o seu escudo. Quando Jó se coloca diante de Deus lamentando a sua situação, provavelmente Jó nesse momento não estava observando que Deus realmente era o escudo que ele precisava. Você pode dizer: pastor, mas passar por lutas, dificuldades, perder tudo, Deus é o escudo? Sim. Como eu disse há pouco, o ter bens materiais nós não vamos carregar quando partirmos dessa vida. Mas a nossa vida firmada no Senhor é diferente. Então Deus procura mostrar para ele aqui: olha, não temas, porque eu sou o seu escudo. Ou seja, Deus é a minha, a sua, a nossa proteção, assim como era também na vida de Jó. Gênesis capítulo 15, versículo 1, ele diz: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Deus falando aqui para Abrão. Deus procura mostrar aqui para Jó a sua situação, mas que ele não estava só. Porque Deus lá no princípio disse: olha, um homem íntegro, fiel, temente a Deus. Um homem que se desvia do mal, ou seja, uma pessoa firme. Mas que mesmo diante dessa firmeza, Deus precisava trabalhar
a sua vida, a vida daqueles que estavam à sua volta, através da sua vida. E talvez Deus esteja trabalhando a sua vida para que outros possam ver e, acima de tudo, observar o poder de Deus agindo em sua vida e em seu favor. Em outra versão, esse mesmo versículo 1 de Gênesis 15 diz: depois disso Abrão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. É interessante pararmos para pensar. Jó, quando observou tudo quanto havia perdido, e a esposa, os amigos, acusando de alguma coisa que tivesse feito, algum pecado escondido, ele dizendo: eu não tenho nada. E a esposa dizendo: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Muitas pessoas, em momento de aflição, querem tirar a própria vida. Não observam de que Deus está no controle. Mas aprendemos aqui também, quando Deus diz: olha, não temas, eu sou o seu escudo, ou seja, Deus é a minha, a sua, a nossa proteção. Nós temos que Deus nos reveste de um novo ânimo, de uma coragem, de um entusiasmo novo, firme, para continuarmos a nossa caminhada, porque Ele mesmo diz: não temas, eu sou contigo, ou seja, Deus continua sendo a minha, a sua, a nossa companhia quando nós confiamos nele. E era isso que Deus procurava dizer para Jó, mostrando através de toda a situação e que ele estava no controle de tudo, que ele estava acompanhando Jó em todo o tempo. Ainda em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 23, diz: dali Isaac se mudou para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele, a Isaac, e disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Queridos, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos nossa vida nas mãos de Deus, podemos passar por várias situações, por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas Deus se faz presente em todo o tempo. Deus é o nosso escudo, é a nossa proteção, é aquele que nos acompanha em todo o tempo, é a companhia que nós precisamos. E Jó nesse momento pôde sentir que ele estava rodeado dos amigos, acusando-o, a própria esposa acusando-o, mas ele se esquecia de que Deus estava com ele em todo o tempo. Talvez por isso Jó se queixasse tanto da sua situação. Talvez você seja uma pessoa que esteja também lamentando e se queixando, chorando para os cantos, porque você não tem parado para observar de que Deus está com você em todo o tempo. Ele tem sido a sua companhia em todo o tempo. Não as pessoas que estão à sua volta, mas Deus tem sido a sua companhia constante. É aquele que tem colocado em sua vida um novo ânimo, um prazer maior de poder viver. Mas aprendemos também que através dessa situação de Jó, o alento divino vem desta maneira, Deus dizendo: olha, não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, eu sou a companhia que você precisa. Mas vemos também que o próprio Deus diz: não temas, crê somente, porque Ele é a vitória sobre a morte. Jó estava pedindo para que o Senhor tirasse a sua vida, para que era melhor que ele tivesse morrido lá no ventre da sua mãe. Mas Deus tinha propósitos na vida de Jó e através da vida dele. E com certeza Deus tem propósito na sua vida e através da sua vida. Então não olhe para as dificuldades que você está passando. Não pense que suas dificuldades são grandes, não. Olhe para Deus, que é muito maior do que as suas lutas, suas dificuldades. Ele tem sido o seu escudo, tem sido a sua companhia, é aquele que dá a você a vitória. E acima de tudo, a vitória sobre a morte. Não a morte pela qual eu e você passaremos, não, essa todos nós enfrentaremos, mas a morte eterna. Lucas, no seu capítulo 8, versículo 49 e 50, próprio Jesus dizendo: enquanto Jesus estava falando com a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, chegou um mensageiro da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, aqui a respeito da filha de Jairo: a sua filha morreu. Não adianta incomodar o mestre agora. Mas veja a palavra de Jesus para
essas pessoas que estavam à sua volta e para o próprio Jairo aqui. Porém, quando Jesus soube o que havia acontecido, disse a Jairo: não tenha medo, apenas confie, ou seja, apenas creia em mim. Ela será curada. Deus está no controle. Deus está entrando com providência na sua vida. O que você precisa é buscar ao Senhor e crer no poder do Senhor. Você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, confiar de que Ele tem o controle. Você precisa crer no poder de Deus e, acima de tudo, ter Cristo em sua vida como seu Senhor e Salvador. Porque lutas e dificuldades todos nós passamos. Porém, em todo tempo, o Senhor se faz presente. Ele é o alento que eu e você precisamos no nosso dia a dia. Porque o próprio Deus diz: não temas. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, Ele é a confiança do futuro. E eu te pergunto, você sabe como será o seu futuro? Você tem certeza de como você viverá a eternidade? Na presença de Deus? Essa é a palavra que todos gostam de ouvir e querem e dizem: eu vou viver no céu na presença de Deus. Mas quem é que te garante esse estar, esse viver na presença de Deus? Só existe um caminho, e este caminho é Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o próprio Jesus diz: olha, não existe outro. Apocalipse 1,17 diz: quando eu o vi, caí aos pés dele como morto. Porém ele me pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. O vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Que palavra dura para aquele que ainda não colocou a sua vida nas mãos do Senhor. É Jesus dizendo: olha, eu tenho a chave. Eu tenho aqui nas minhas mãos. E aí? Só depende de você fazer a escolha. Céu ou inferno? Eternidade na presença de Deus ou eternidade longe da presença dele? Mas de uma coisa é certa: Deus é o alento que eu e você precisamos nesse nosso viver diário. Enquanto o Senhor não nos chamar, enquanto nós não partirmos desta vida para uma nova vida. Eu te garanto que você quer viver uma nova vida na presença de Deus, mas a oportunidade que Ele lhe dá é para que você abra o seu coração e reconheça Ele, Deus, como o único e verdadeiro Deus em sua vida, e tenha certeza de vida eterna em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador para todo aquele que crê. Ainda em Apocalipse 1,8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e que virá outra vez. Portanto, meu querido, não se deixe abater com os acontecimentos em sua vida, mas faça como Jó, derrame-se diante de Deus, exponha a Ele toda a sua luta, toda a sua dificuldade, todo o seu medo, toda a sua angústia. Coloque diante dele, se derrame diante dele. Mas creia que Deus é o único socorro bem presente que pode responder e mostrar que você nunca esteve sozinho. Ele é o alento que eu e você precisamos para o nosso dia a dia, porque Ele é a minha, a sua proteção, ou seja, o nosso escudo. Ele é aquele que é a companhia verdadeira que precisamos, porque Ele está sempre comigo e com você. Mas Ele também é aquele que é a vitória, que nos dá a vitória sobre a morte eterna, por Cristo Jesus. Ele é aquele que é o nosso alento, e nós podemos confiar num futuro breve na presença dEle, por meio de Jesus Cristo. Porque só Ele pode ser a fonte de alento, ânimo
coragem, vigor, energia, entusiasmo, vontade, encorajamento, de incentivo. Porque as pessoas que estão à sua volta não são. São fontes de desânimo, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Mas Deus é aquele que nos dá um novo ânimo, nos dá uma nova perspectiva de vida, vontade de viver, porque Ele mostra que o viver realmente é importante, principalmente para aquele que tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o meu desafio para você é: Ele sempre foi a minha sua proteção, a minha sua companhia, a vitória sobre a morte, a confiança no futuro, o futuro de vida na presença dEle para todo sempre. E o meu desafio para você é: abra o seu coração e declare que Cristo é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele quer dar a você esta alegria, este prazer de ter um renovo das suas forças, assim como vemos aqui em Jó. Jó se expôs diante do Senhor. E no final, se você for ler o texto aqui da palavra de Deus em Jó, você vai ver que diante dessa confiança, desta fé de Jó no Senhor, o Senhor restituiu a ele tudo em dobro daquilo que ele tinha. Pastor, então vou fazer assim porque Deus vai me dar em dobro. Não, não estou dizendo que Ele vai dar em dobro. O que Ele vai dar a você é melhor do que aquilo que você poderá ter aqui sobre a face da terra. Porque o que Ele te oferece é vida e vida em abundância. Ou seja, vida eterna na presença dEle é o que Ele te oferece. E é o que eu estou colocando para você aqui neste momento. Quero orar com você. Deus, como é bom saber que o nosso alento é o Senhor. As lutas, dificuldades, todos nós passamos, enfrentamos. E há momentos, ó Deus, de que bate em nós realmente o desespero. Bate em nós, ó Deus, a tristeza, o desânimo. Às vezes até a vontade de tentar contra a própria vida. Mas, com o poder do Espírito Santo do Senhor a tocar as nossas vidas, nos traz um novo ânimo, a alegria de poder viver, motivos para continuarmos firmes, sem desistirmos, sem desanimarmos, porque o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção, a nossa companhia. É aquele que nos dá a alegria de pensarmos no futuro, um futuro brilhante na Tua presença. Oh Deus, muito obrigado por este cuidado. Que esse cuidado possa ser na vida daquele que porventura está ouvindo o recado do Senhor nesse momento, está enfrentando lutas, dificuldades, às vezes o luto neste momento, às vezes a falta de esperança diante de uma doença, de algo que está atingindo a sua vida, o seio da sua família. Deus, renove as forças, o vigor, a esperança dessa pessoa. E que ele creia que em todo o tempo o Senhor é a companhia perfeita em sua vida. Que em momento algum ele está caminhando sozinho, mas o Senhor está conduzindo, carregando-o a Deus em seus braços. Visita a Deus e coloque paz neste coração. Assim pôde colocar no coração de Jó, que ele saiba que o Senhor está no controle e tudo quanto ele precisa vem das tuas maravilhosas mãos. Muito obrigado a Deus pelo cuidado do Senhor, por renovar, ó Deus, as nossas forças a cada dia, a cada manhã, e a alegria de poder viver para a glória do Teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus. Eu te peço, visita e contempla cada um que está ouvindo o recado do Senhor nesse momento, com a paz, com a alegria e com o renovo das suas forças, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. E que o alento para a sua vida seja o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.